Eclesiastes capítulo 9, versos 1 a 11. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Vocês ficam tristes de eu ler, para a gente não perder tempo? Vocês não vão murmurar muito, não? Depois sair falando, esse pastor não deixou, não? Legal. Diz assim o texto: deveras resolvi todas estas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Que há desvarios no coração, no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com um bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que você ama todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Amém? Amém, pessoal? Podemos assentar. Diga aí, culto de doutrina. Lugar de quê? Vamos pensar um bocadinho. Todos sabem do zelo que o Espírito do Senhor tem posto em meu coração, especialmente na exposição da palavra doutrinária. E hoje está fervendo em meu coração uma mensagem que parece mais evangelística, e por Deus que eu não sei a razão, embora já me tenha perguntado isto hoje à tarde, enquanto no escritório escrevia. Quando nós lemos o capítulo 5 do livro de João, encontramos lá aquilo que a gente chama de tanque de Betesda. E ao lermos aquilo, a gente entende que Deus não está distribuindo milagres segundo os critérios da agilidade humana, nem da ligeireza do homem.
porque isso haveria de excluir da lista de abençoados aqueles que são mais vulneráveis, que foram condicionados pelas tradições da religião, ou que foram deixados de lado pelos demais frequentadores daquele ambiente. Apenas a título de informação, à guisa de informação, a palavra Betesda significa casa de misericórdia. E ela ficava próxima ao lado da chamada Porta das Ovelhas, onde tinha um pátio. É um lugar mais ou menos da altura daquela coluna. E ali as ovelhas entravam pela porta, passavam no tanque, eram lavadas no tanque. Depois de lavadas no tanque, seguiam para o sacrifício. Então era um tanque onde lavava a ovelha, portanto, não tinha água limpinha. Mas a turma ia lá para receber milagre. Apesar da sujeira das águas. Deus quer que todos nós, que somos filhos dele, vivamos uma vida feliz. Uma vida feliz. Que a gente participe de reuniões familiares, reuniões sociais. Que a gente celebre datas importantes com amigos, com familiares. Que a gente convide amigos para estar num jantar, num churrasco, numa festa, numa pizza, numa espetinho, num cachorro quente, sei lá o quê. Que a gente curta um parque, uma montanha, um lugar de descanso. Que a gente ria, pratique esporte, contemple as coisas bonitas da vida, que a gente viva. Diga aí, viver é bom. Forte, gente. Viver é bom. Que a gente tenha amigos, que a gente namore, case, constitua uma família feliz, que a gente seja alegre, dinâmico, intenso, vibrante, cheio de vida, que a gente desfrute da vida, que a gente estude, trabalhe, empreenda, construa. Eu penso que Jesus não idealizou os crentes para serem fanáticos, como os fariseus eram fanáticos. Porém, conquanto Deus queira que sejamos felizes, Ele quer que a gente se lembre em todo lugar de nossas alegrias, que Ele está presente. E se a gente lembrar que Ele está presente, a gente não vai fazer um punhado de bobagem que a gente faria se Ele não estivesse presente. Entende isso, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. Jesus não pensou em filhos que batem no peito, dizendo que são melhores do que os outros, que os outros são menos santos, que a gente é mais santo que o outro, que a gente fala uma língua do anjo que é arcanjo e o outro fala uma língua do outro anjo que não é arcanjo. Sabe aquelas historinhas assim meio? Mas Ele idealizou que a gente transmita o amor de Deus com nossos atos, com nosso comportamento, com nosso jeito de ser, com nosso jeito de viver. Olha para o vizinho aí e diga assim: você sabia que a tua alegria adora a Deus? Então trate de ser feliz. Tua alegria adora a Deus. Então tudo que Deus espera de nós é que tenhamos consciência de que Jesus esteja com a gente,
celebrando a vida. E isto implica dizer que os nossos festejos devam também ter responsabilidade. Que a gente se lembre que Jesus é nosso amigo. E que Ele deseja estar com a gente em tudo que a gente faz. Eu costumo dizer que em cada coisa que você faça na vida, coloque no final da frase, em nome do Senhor Jesus. Então você pensa assim: estou com vontade de beber cachaça, em nome de Jesus. Combina? Então não faz. Entendeu? Estou com vontade de ir no boteco para jogar. Como é o nome? Você está sabendo das coisas, né? Para jogar bilhar, em nome do Senhor Jesus. Combina? Estou com vontade de, sei lá, vestir uma roupa escandalosa, em nome de Jesus. Combina? Então não faz. Aquilo que você entender que combina em nome de Jesus, faz. Aquilo que você entender que não combina, não faz, uai. Entenderam bem, sim ou não? Sim. Muito bem. Então, Ele deseja que a gente se divirta, que a gente se alegre, que a gente celebre, sabendo que Ele está presente. E quero dizer mais uma coisa: Jesus não atrapalha a alegria de ninguém. Pergunta para o vizinho: você sabia disso? Jesus não atrapalha a alegria de ninguém. Isto requer santidade também nas nossas diversões. Não são todas as palavras que são adequadas para estarem no vernáculo da nossa fala, né? Capítulo 5 de João diz que Jesus foi à festa em Jerusalém. E quando ele percebeu que estava todo mundo bem, estava todo mundo feliz, encaminhado lá na festa, Jesus foi atrás de quem não estava na festa. E ao ir atrás de quem não estava na festa, ele foi atrás de quem estava triste. E ele sabia onde encontrar. Jesus sempre sabe encontrar as pessoas que estão tristes. Gente abatida, desesperada, infeliz, condicionados à desesperança. Jesus sabe onde procurar pessoas, homens e mulheres que sofrem, que choram, que perderam o brilho do olho. E o tanque, chamado em hebreu Betesda, nos ensina muito. Porque Betesda é a casa de misericórdia, ou casa da misericórdia. E às vezes na casa da misericórdia tem gente celebrando, e na mesma casa da misericórdia tem gente sofrendo. Perto desse tanque havia uma multidão de doentes. Quero que você vá lá em João capítulo 5, verso 3. Percebam uma coisa muito interessante. Há 3 tipos, ou 3 linhas de percepção de doentes: os cegos, os coxos e os paralíticos. Nas versões mais antigas está escrito cegos, ressecados e paralíticos. Os cegos os ressecados e os paralíticos estavam ali
na beirada do tanque da misericórdia. Quero que vocês entendam que ali do lado daquele tanque passava o corredor das ovelhas. O cordeiro de sacrifício passava lá. Então guardem isso, não existe casa de misericórdia sem o cordeiro. Diga aí. Não existe Betesda, não existe misericórdia e não existe graça sem o Cordeiro. Não existe solução, não existe salvação sem o Cordeiro. Não existe vida, não existe restauração, reconstituição sem o Cordeiro. Não esqueçam que a Bíblia é o livro da redenção. Da primeira página à última página conta uma única história. A história da redenção. E ela mostra os atos do Cordeiro, que foi enviado a este mundo pelo Pai, para nos salvar de todos os nossos pecados e das consequências dos nossos pecados. Não esqueçam que a Bíblia apresenta o sangue de Jesus como a solução de todos os problemas. Lá no Éden começou a ser apresentado em figura este sangue quando Adão e Eva pecaram, viram-se nus, envergonhados, fizeram uma roupa de folha precária, então Deus costurou roupa de pele de animal. Para fazer roupa de pele de animal significa que o animal morreu, mostrando que o sangue foi derramado já para cobrir as porcarias que a gente faz. Entendem isso? E por toda a extensão da Bíblia é revelado o sangue de Jesus para a solução do problema do homem. Isto culminou na cruz, onde jorrou o sangue da nossa redenção. É o sangue de Jesus que nos garante a salvação. A misericórdia e a graça de Deus são demonstradas no derramamento do sangue de Jesus. O amor de Deus é provado. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus, o seu Filho, deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nunca esqueçam isto. Não é a igreja que salva, não é a casa da misericórdia que salva, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém será salvo por obras, para que ninguém se glorie disto. Ninguém será salvo por sacrifícios humanos, pessoais, pela destreza, pela ligeireza, pela esperteza. Ninguém será salvo por correr mais do que os outros. Somos salvos inteiramente pela graça de Deus. Porém, todos os salvos se reúnem para celebrarem a salvação. Procissões, sacrifícios, romarias, escadas lavadas, andar de joelho, não salvam ninguém. Só o sangue de Jesus nos salva.
O sangue de Jesus garante a nossa salvação. O sangue de Jesus valida a casa de misericórdia. Eu quero que você entenda isto. Naquele tanque havia uma multidão de pessoas com problemas. Tem 3 classes que eu queria que você pensasse comigo. Primeiro, grupo de cegos. Cegos são aqueles que, embora queiram ver, não conseguem enxergar. Existem pessoas que possuem olhos físicos perfeitos, mas não conseguem ver a própria situação espiritual em que se meteram. Gente que anda à beira do abismo. Aliás, a Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, os 2 vão cair no abismo. Pessoas de quem todos percebem que a vida está por um fio, está próximo do precipício, mas que não conseguem enxergar os próximos passos. Não conseguem ver que se derem mais um passo na mesma direção, vão despencar nas profundezas, na destruição. Todo mundo vê, mas ele não vê, é cego. Pessoas que caminham para a morte. Muitos tentam alertar, mas não aceita, porque está cego por uma arrogância espiritual que não tem fim. Pessoas que não enxergam, que parecem inconscientes da situação em que está posicionado. Ainda que esteja na casa da misericórdia, no tanque da graça, ao lado do pátio do Cordeiro, ainda assim há um passo do precipício. Por Deus do céu que eu não entendo a razão, mas o Espírito do Senhor me fez entender que eu estou pregando para alguém cego, que é muito amado por Deus e que precisa abrir os olhos enquanto ainda dá tempo. Deus conhece todos. Quantos pais falam aos filhos que parem de fazer o que estão fazendo enquanto dá tempo, mas a cegueira não os deixa ver isto. Quantas meninas alertadas pelos pais, não façam assim, mas a soberba da juventude não os deixa enxergar. Quantos não querem ouvir os amigos verdadeiros, porque os amigos verdadeiros falam, se posicionam, enquanto amigos falsos se apropriam das benesses daquele que está indo para o precipício, mas enquanto tem algum favor, é melhor que continue assim. Quantos foram cegados pelo adversário, como o Espírito Santo diz por meio de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 3. Se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás cegou pessoas. Gente cega espiritualmente acredita que todas as demais pessoas estejam erradas, menos ele próprio, porque os seus olhos foram fechados pelo inimigo. Gente cega espiritualmente magoa, pisa, fere, machuca. Tem um anseio louco de escalar, de galgar posições, de obter poder.
E isto faz caminhar para o precipício, para o abismo. Mas estão cegos espiritualmente e não conseguem ver. Não percebe o que os outros percebem. Porque amigos vencidos pela ganância temem perder a posição ao informarem do perigo e por isso se calam, esperando o próximo passo do precipício. E se o Espírito do Senhor te fez acessar este ambiente e esta mensagem, e se o Espírito do Senhor fala ao teu coração, você fez muito bem de assistir este culto hoje. O mesmo Jesus que chegou naquela casa da misericórdia, olhando a situação espiritual de cada pessoa, que esperava o agitar das águas, está presente aqui neste lugar. Ele conhece a situação de todo mundo, conhece o caos da vida, a dor da alma, a vida dupla, a angústia do coração, as lágrimas da madrugada, a dor intensa do espírito. E Ele olha para todos aqui, enxerga todos aqui. Jesus conheceu que aquele homem estava há 38 anos sofrendo. Jesus conhece a história de cada pessoa aqui e de cada um que esteja me ouvindo neste momento. O outro grupo dos ressecados, aleijados, gente que não consegue estender as mãos, gente que não pode construir nada, gente que vive planejando sem realizar, gente incapaz de edificar, que passa pela vida e olha e diz: o que eu estou fazendo da minha vida? Gente que olha no espelho e se pergunta: o que eu fiz com o meu tempo? Gente que olha para trás e se pergunta: como é que eu não percebi? Gente que corre atrás do vento, como disse Salomão. Gente que edifica com palhas. Gente que não encontra significado para a própria vida. Que gasta o tempo com tesouros deste mundo, sem pensar na eternidade. Há pessoas que se queixam de estragarem tudo em que tocam, e dizem: tudo que eu faço dá errado, tudo que começa não vai para frente, tudo que vai tocar vai falir, não consegue, fracassa em tudo, fracassa na escola, fracassa na vida, fracassa em tudo, nunca prospera. Gente que, enfim, é dominada pelo desânimo, que perde a confiança, e então desiste de tudo pelo meio do caminho, que nunca acaba o que começa. Gente que se frustra e que se sente frustrado. Gente que tem vergonha de olhar nos olhos da esposa ou do marido, ou dos filhos. Gente que passou pela vida e não construiu nada e choram. Há quem diga que nasceu para sofrer, que carrega algum tipo de maldição, coisa que não o deixa seguir avante. Há quem esteja vencido pelo desalento, que se convenceram a si mesmos de que devem viver esperando a morte chegar.
Há quem tenha um medo de encarar a vida, porque nunca conseguiram e tem medo de continuar não conseguindo. Gente que tem medo e não consegue deixar nada melhor para os filhos. Gente que se sente derrotado, fracassado. Gente que parece não ter braços, que se sente incapaz de avançar, que se sente incompetente em tudo que faz. Gente que parece dominado por um espírito de miséria. E se o Espírito do Senhor fala ao teu coração, que bom que você está no culto hoje. O mesmo Jesus que entrou naquela casa da misericórdia está aqui. Terceiro grupo de coxos. Neste vamos nos deter um pouco mais. Paralíticos. Paralítico é uma pessoa de contrastes, que sonha subindo as montanhas mais altas, mas não sai do sonho, porque embora a cabeça pense, o corpo não vai. Gente que pensa alto, mas não consegue se mover. Gente que sonha, mas não consegue realizar o que sonha. É como aquele que projeta coisas mirabolantes na sua vida, mas não sai do lugar, porque não tem como transferir do projeto para a realidade. Vive em conflito interior, porque a sua mente quer fazer o bem, o certo, o correto, mas não consegue realizar isto, porque está em paralisia. Gente que escala o Everest, mas só na mente. Pensa em coisas lindas, mas só fica no pensamento. Um corpo que não se move, braços que nunca alcançam, pernas que não se movimentam para frente. E estão na casa da misericórdia. Gente que quer ser alguém, mas não tem força, que grita por socorro, que grita por liberdade, mas só na mente, no pensamento, porque se sente aprisionado na paralisia. Gente que deseja ser vitorioso, mas o corpo está escravizado no pecado. Hoje à tarde, enquanto parava, em certos momentos eu paro para refletir, pensar, orar. Enquanto estava pensando, lembrei-me de uma música escrita por Vinícius de Moraes. Chama-se Aquarela. Aquarela. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com lápis em torno da mão, me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos, tenho um guarda-chuva. Mas é só pensamento. Se o Espírito do Senhor fala ao teu coração, você fez muito bem de estar aqui. O mesmo Jesus que foi naquela casa da misericórdia está presente aqui agora. E Ele é capaz de fazer o que ninguém pode fazer por você. Aquele moço paralítico conversou com Jesus.
e conversar com Jesus é o segredo para começar a mudar a vida. Jesus foi até ele. E há uma coisa que eu queria que você visse. Vai lá no livro de João, capítulo 5. Verso 3. Leiam. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, vírgula. Que palavra é aquela? Qual a palavra, gente? Esperando. Esperando. Você já percebeu que a vida de muita gente é uma vida de só esperar? Espera chegar ao final do ano para ver como é que vai ser o outro. Espera que a recessão vai acabar para ter uma nova chance. Espera que abra a porta para isso ou para aquilo. Espera que os negócios melhorem. Estados Unidos hoje está com a maior inflação dos últimos 40 anos. Europa está com a maior inflação dos últimos 60 anos. E a turma está esperando, o que vai mudar, o que vai mudar, qual é o compasso da vida. Muitos esperam o final do ano para reforçar aquelas promessas que fazem e não saem do papel. Pessoas esperam um novo emprego, um novo ministro, uma nova situação, uma nova oportunidade. Espera que os filhos cresçam, espera que a turbulência passe, espera e espera e espera, e enquanto espera a vida passa. Ou como disse Moisés no Salmo 90, a vida passa e nós voamos. Se o Espírito do Senhor te fez ouvir esta mensagem, que bom que você está ouvindo agora. Se você já se acostumou a viver esperando que as coisas melhorem, eu anuncio que aquele mesmo Jesus que entrou naquela casa da misericórdia, entrou aqui, está aqui, olhando, observando cada um de nós. No tanque de Betesda, as pessoas estavam esperando que as águas se agitassem. Porque a tradição dizia que a água ia ser agitada pelo anjo. E havia um homem ali esperando por 38 anos. Verso 5. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Quero que você olhe para alguém perto de você e diga: Jesus sabe há quanto tempo você está esperando. Jesus sabe há quanto tempo você está esperando. Jesus sabe há quanto tempo você está nesta situação, seja ela qual for, seja de cegueira, paralisia ou qualquer outra coisa. Jesus sabe há quanto tempo você está esperando. E então Jesus perguntou: você quer ficar são? O problema é que o homem estava condicionado. Ele estava falando com o Senhor do universo, com o dono de todos os anjos. Mas ele falava com o dono dos anjos, dizendo para o dono dos anjos que estava esperando ainda o movimento da água, para que alguém colocasse ele lá quando o anjo mexesse. Ah, se o Senhor fala ao teu coração nesta noite, é hora de tirar os olhos destas águas que se movimentam e colocar os olhos no Senhor que fala com você.
Alguém poderia dizer: mas eu estou esperando sentir que Deus fale. Deixe-me dizer, se aquele moço continuasse esperando sentir, ele ficava paralisado até o dia da sua morte. Há coisas na vida que você não tem que sentir, você tem que ouvir e tem que agir. Chacoalhe o vizinho e diga: entendeu isto? É ouvir e agir. O problema é que aquele moço, porque não era suficientemente ágil, parece que os que são mais espertos ganham mais bênção. Parece que aqueles que têm maiores condições saem na frente. E este não é o Deus da Bíblia. Ele veio para o fraco, para o fragilizado, para aquele que não tem nenhuma força. Jesus um dia disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me mandou falar com quem está preso, que ele fique em liberdade. Ele me mandou dizer que as algemas se quebrem. O Senhor veio para quem não pode, Ele veio para quem não consegue, Ele veio para quem não tem. Olha para o vizinho e diga: e Ele está olhando para você agora, na casa da misericórdia, e perguntando para você o que você quer. Deus não seleciona os mais ligeiros para abençoar. Não é dos ligeiros a corrida. Jesus está conversando com ele e ele está mantendo o olho lá na água. Acredite que o Deus da Bíblia não é aquele que fica premiando os espertos, os astutos, só porque a tradição diz que quem chegar primeiro ganha. A tradição não manda em Jesus. Levanta as duas mãos bem alto, enche esse peito de alegria e diga: a tradição não manda em Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há pessoas que apostam toda a sua vida em coisas, em pessoas, em mais uma campanha disso, e mais um negócio daquilo, e aquele que pode, aquele que tem, aquele que é mais esperto, aquele... Deus não é assim. Não, Deus não é assim. Vai lá no livro de Jeremias capítulo 6, verso 13. Jeremias 6, 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas eles dizem: não vamos ouvir. A gente que anda no erro, no ministério, ouve a voz, mas continuam andando no erro. Deus diz: olha para os antigos, e eles dizem: eu vou fazer do meu jeito.
estão andando para o precipício cegamente. Lembrem de Salomão. Salomão foi o homem mais rico e o mais sábio. Quando Salomão morreu, assumiu no lugar dele o filho dele chamado Roboão. O custo da riqueza do Salomão foi a pobreza do povo. E então o povo veio falar com Salomão e disse: alivia! E ele foi ouvir os anciãos, e os anciãos disseram: seja amigo do povo, que o povo vai te servir para sempre. Ele saiu da reunião com os anciãos e foi ouvir os meninos que jogam bolinha, joga peão, que vai para a sinuca, que bebe cachaça, gente que tem um olhar não sei aonde. E eles disseram: você é que manda, você tem o poder, caneta é sua, você fala o que você quiser. Diga que se o seu pai castigou com um chicote, você vai castigar com escorpião. E ele saiu e falou isto com a turma. Deu guerra civil, dividiu o país, 10 tribos para um lado, 2 para o outro. Até hoje Israel está dividido. Olha bem para o colega e diga: acorda enquanto dá tempo. Bem forte. Jesus entrou na casa da misericórdia. Foi atrás de pessoas sem esperança. E sabia que o moço estava lá há tanto tempo, sem arredar o pé. Esperando. Jesus conhece cada um intimamente. Conhece tudo, conhece os anseios, as vontades, os sonhos, os projetos. Conhece as frustrações. Conhece as decepções. Conhece as palavras traidoras. Conhece os atos traidores, quando as palavras pareciam bonitas. Jesus conhece tudo o que machucou teu coração. Jesus conhece a intimidade da tua história, os corredores da tua casa, as lágrimas secretas, as angústias do coração, as feridas da alma. Ele conhece tudo, conhece os conflitos espirituais, quando o joelho dobra e não tem palavra porque é um nó na garganta. Ele sabe tudo. Abraça o vizinho e diga: ele te conhece completamente. E o Senhor da misericórdia entrou na casa da misericórdia. Alguém perguntaria: por que é que Jesus foi direto ao homem que estava há 38 anos sofrendo? Porque ele não foi no homem que sofria há um mês, há um ano. Mas ele foi justo no homem que fazia tanto tempo. Aquele moço pode ter procurado especialistas, deve ter feito muitas campanhas, muitas tentativas, deve ter feito um monte de coisa mirabolante que alguém disse: faça assim, faça assim, faça assim. Quem sabe ele tenha ido em todos os lugares que você imagina, mas agora ele estava no tanque de Betesda, na casa da misericórdia, e Jesus entrou ali. O Cordeiro estava lá. Jesus foi naquele para quem a opinião de todo mundo dizia: para esse aí já não tem mais jeito não, faz 38 anos que ele está aí. É isso que Jesus quer que você saiba hoje. Quando você já não tem mais esperança nem saída,
Quando para a medicina você já deu o que tinha que dar. Quando as suas forças fracassarem. Quando parece que o abandono e o desprezo é a última cartada do inimigo para te destruir. Ainda resta uma oportunidade. O Cordeiro de Deus está entrando na casa da misericórdia. Diga aí para alguém: não tem caso perdido para Jesus. Um dia lá em Gadara estava um moço morando no cemitério, saiu de casa, perdeu tudo, andava pelado na rua, gritando, se machucando. Todo mundo desistiu dele, a polícia não conseguia prender, ninguém segurava. Quando ele passava num lugar, todo mundo dava a volta. Mas Jesus atravessou o mar, enfrentou as ondas, enfrentou a tempestade. A turma ficou com medo do barco afundar, mas Jesus atravessou tudo que tinha que atravessar, só porque não tem caso perdido para ele. Levanta a mão bem alto e diga: não tem caso perdido para Jesus. Ah, não tem caso perdido para a tua família, não tem caso perdido. Para Jesus a tua família não está perdida, os teus filhos não estão perdidos, a tua história não está perdida, o teu ministério não acabou. Você está diante do Cordeiro Santo, Ele passa pela casa da misericórdia e Ele vai a teu lado para te perguntar o que você quer. Jesus tem a solução para os teus problemas. Ele pode operar o milagre agora mesmo. Não espere você sentir, ouça a voz do Senhor e creia na palavra do Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, no poder de Jesus, na autoridade de Jesus, dizer: se você crê, você verá a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. As coisas que parecem sem sentido começam agora a ganhar um novo colorido na tua história. E porque Jesus perguntou, é porque Jesus nunca vai fazer nada se você não quiser que Ele faça. Por isso Ele perguntou: você quer? Quando Jesus criou o ser humano, Ele deu a este ser humano liberdade, aquilo que a gente chama de livre-arbítrio. E Ele respeita isto. As pessoas têm que dizer sim para Jesus. O problema é que, acostumados no sofrimento, às vezes a pessoa está ouvindo a voz de Jesus, mas continua com os olhos nos movimentos. Que pena. Deixe de olhar para o tanque. Deixa de olhar para o pregador. Deixa de olhar para as coisas deste mundo. Olha para Jesus. Ouça Jesus. Se você quiser sentir, você vai ficar paralítico o resto da vida. É preciso que você creia no Cordeiro de Deus. Não confie nos teus sentimentos, confie em Jesus. Se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Agora a parte doutrinária, e eu encerro. Voltem lá no capítulo 5 de João.
Verso 9, o homem logo ficou são, tomou a cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram: você não pode fazer isso hoje. E então o homem respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse para eu tomar a cama e andar. Porque há pessoas que se preocupam mais com papéis, com letras, com vírgulas e pontos, do que com o ser humano. Por que que a gente insiste num legalismo, que a gente acusa o outro de ser legalista, mas a gente é pior, porque ao invés da lei de Deus, coloca a lei própria. Segunda coisa. Perguntaram para ele quem é o homem. Ele não sabia quem era, porque Jesus tinha se retirado. Verso 14. Leia. Deixe-me dizer, o tanque de Betesda, a casa de misericórdia, a igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Mas quem se encontrou com Jesus, quem foi salvo por Jesus, vai para a igreja. E Jesus encontrou ele lá na igreja. Vou dizer de novo, acho que você não entendeu. Igreja não salva. A casa da misericórdia não salva. Tanque de Betesda não salva. Mas quem foi salvo, vai para a casa de Deus. Pare de querer ficar andando sozinho. Aquele que foi salvo em Jesus Cristo tem prazer na comunhão, tem alegria da comunhão. E Jesus disse: não erra mais não, porque pode ficar pior para o seu lado. E aquele homem foi e anunciou que foi Jesus quem fez aquele milagre na vida dele. Os salvos em Cristo precisam ter responsabilidade com a sua vida espiritual. Viver em santificação, tendo o cuidado de mexer com as coisas santas. Não pode ter comunhão com a luz e as trevas ao mesmo tempo. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios ao mesmo tempo. Uma vez, Josué ficou nervoso, chamou todo mundo e disse: escolham aí o que vocês querem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial.